Lucas e a senhora Carolina, para a gente... Isso. Ok? Retornando, então, esse painel ele tem por objetivo lançar nossos olhares às águas, onde surgem, por onde percorrem e onde chegam. Cada painelista aqui terá cerca de 20 minutos para sua apresentação e reflexão inicial, e depois, ao final das 4 falas, se tivermos um tempo, ou acho que não vai dar esse tempo, daremos espaço a questionamentos. Então, se puderem ir anotando seus questionamentos, para depois a gente conseguir entrar nisso. Então, eu convido para compor a mesa aqui para esse painel o professor Lauro Baca, que é professor da Fundação Universidade Regional de Blumenau. Sandra Moura, membro da RPPN Santa Catarina e representante da SOS Mata Atlântica. Sandra. Fernando Batista, coordenador de projetos ASA Ação Social Arquidiocesana. Professora Bárbara Segal, professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Para iniciarmos, então, professor Lauro Baca, que nos falará sobre o tema Sem florestas não há água. O professor Lauro possui graduação pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, especialização pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestrado em Biologia e Ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Atualmente é professor do quadro da Fundação Universidade Regional de Blumenau. Passo a palavra, então, para o professor Lauro. Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, eu queria agradecer esse honroso convite de estar aqui. E depois de uma palestra além de filosófica do Daniel, eu vou falar sobre assuntos assim, bem pé no chão, assim, tipo 1 mais 1 igual a 2, né? Coisas assim, bastante objetivas. Mas não quer dizer que as coisas subjetivas também não devam ser consideradas. Por exemplo, vindo de Blumenau para cá, só as ruas que nós passamos, nós passamos por cima de 270 hectares de asfalto. Só a BR-101 duplicada, cruzando o estado no litoral de leste, de norte ao sul, nós temos 1.000 hectares de áreas absolutamente inviáveis para qualquer forma de vida, a não ser micro-organismos que consigam resistir àqueles ambientes. E nas laterais, onde tem um cantinho ou outro, quem sabe, o máximo uma minhoquinha e acabou, né? E, com isso, eu queria levantar a questão: o que é ser sustentável? Nesse exato local tão espaçoso em que nós nos encontramos, tem esse auditório, tem um monte de... Quem chega aqui é impressionante chegar nesse ambiente. Nesse exato local, há 300 anos, era só floresta. Então, se a gente coloca uma lâmpada de LED, a gente diz que a Alesc no estado é sustentável. Mas o que é ser sustentável no local que antes era floresta, e nesse exato espaço ocupado por essa construção, que é a Alesc, existe uma floresta com milhões e milhões de seres vivos de todos os tamanhos, alguns grandes. Ok? Então, o critério do que é ser sustentável, ele é muito subjetivo. Para quem nasceu no planeta automóvel, né? Para quem nasceu no planeta automóvel, um carro que faz uma quilometragem maior, que tem uma combustão completa, etc., etc., poluimentos, é sustentável. Nós temos aviões sustentáveis. Gente, qualquer Boeingzinho, esses aqui de Floripa são pequenos, ao decolar ele já queima toneladas, joga assim uma quantidade gigantesca de carbono no ar. No entanto, o avião de hoje, perto dos Boeing 707 de antigamente, eles são ecológicos. A gente ouve. Carro ecológico, avião ecológico, casa ecológica, tudo ecológico.
Mas o que é ser ecológico? Ok? Eu falei da BR-101 aqui em Santa Catarina. Se pegarmos todas as estradas dos Estados Unidos, somando todos os estacionamentos, avenidas, estradas, etc., e juntássemos tudo numa área única, nós poderíamos... Nós poderíamos pavimentar o estado de Santa Catarina inteiro quase 2 vezes. E nós falamos de estrada ecologicamente correta. Então, temos muita questão a discutir. Como o tempo é curto, para não roubar os demais, pode ir passando. Eu queria também lembrar, tem uma cartaz ali, a orquídea, provavelmente é a Lélia purpurata, agora tem outro nome, acho que é a Adrolélia, né? É a flor símbolo do estado de Santa Catarina. Então, nós somos mais dinossauros ainda do que o próprio... Ixi, tem que correr lá para baixo. Só um instantinho. Não vai dar tempo. Aqui. Ok? Então, feita essa digressãozinha inicial, se puder apagar essas luzes aqui para ficar pelo menos algumas fotos de natureza mais bonitinhas, eu agradeço. Dá para apagar? A gente, onde encontramos águas límpidas e quase potáveis, como, não é o caso dessa foto, mas no Rio Garcia, em Blumenau, eu nado e bebo água ao mesmo tempo. Eu estou há 30, 40 anos bebendo aquela água e não morri, estou aqui falando para vocês. Tá? No que sobrou de área natural no mundo. Basta essa água chegar na civilização, ela se transforma nisso, como o Daniel falou, ok? E aqui tem um erro crasso também, uma coisa terrível, que eu sempre faço a expectativa, mas hoje não dá tempo, de os governantes, as pessoas, né, pode ser um simples agricultor lá com a pá de cavar no meio do pasto dele, até uma obra de governo gigantesca, nós temos a mania de retificação. Então, a retificação, a alteração dos nossos cursos d'água é tão danosa ao meio ambiente quanto a poluição. A partir do momento que esse rio, essa poluição for tratada, e o rio voltar a ser límpido, esse córrego, está resolvido o problema. Mas com a retificação, não temos curvas, não temos poços, não temos praias, não temos assim áreas cheias de raízes, onde toda a fauna da água doce vai poder se reproduzir e viver. E fora isso, os famosos aterros, que eu vou falar mais adiante. Seguinte. E também, olha só, os nossos cursos d'água estão nesse estado, né? Isso aqui é uma enxurrada de Blumenau, e aqui está, né, o símbolo ainda da nossa civilização, né? Lixo, 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 lixo para tudo quanto é lado. Seguinte. Aqui a gente faz uma brincadeira de educação ambiental com as crianças, descubra os 7 erros. Como o tempo hoje é curto, eu vou já passar os 7 erros direto para vocês. Pode clicar a cada segundo um clique. 7 agressões ambientais numa única foto. O que tem o coitado do gatinho a ver com agressão ambiental? Gente, bicho doméstico e área preservada não combina. Não estou dizendo o gatinho dentro da casa. Mas a partir do momento que ele pula o muro e vai lá fora, e se esse lá fora for alguma reserva, alguma área natural, como temos aqui em Floripa a RPPN do Morro das Aranhas, e aqui bem no centro do Hospital da Caridade, a RPPN Menino Deus, que é a única parte que não se enxerga luz no morro, quem vem de noite para Florianópolis, né? Qualquer gato da vizinhança que entra lá dentro, acaba com o que tiver lá de passarinho, de filhote de passarinho que caiu no chão e bobeou, lagarto que nasceu, enfim, bicho se mexeu, o gato comeu, né? Então, nesse sentido, bicho doméstico não é bem-vindo em áreas naturais. Tem histórias enormes para contar sobre isso, mas deixa para depois. Seguinte. Bom, para entrarmos então direto no nosso assunto, tópicos de hidrologia florestal, e a foto é bem sugestiva, a água que sai límpida da floresta, chega lá embaixo, encontra a cidade, vai, não dá para ver bem, mas lá no meio do centro, em cima da foto, está o centro da cidade de Blumenau.
Então, vamos ver alguns números, que é uma pesquisa antiga que eu fiz, né? Esse aqui ainda não é da pesquisa. Não, pode voltar. Esses dados são extremamente conhecidos, então não estranhem a antiguidade da informação, porque isso é conhecido numericamente, preto no branco, já há muitas e muitas e muitas décadas, início do século passado, sem contar dados subjetivos que foram levantados por grandes naturalistas como Humboldt há mais de 200 anos, né? E a erosão. Numa mata virgem, as chuvas do ano todo conseguem arrancar 1 quilo por hectare, ou seja, nada. Isso e nada é a mesma coisa. Aí vai, áreas mais montanhosas um pouco mais, bastou explorar uma mata, a erosão já salta para 220 quilos hectariano, uma pastagem 700, um cafezal 1.100, um algodoal 38 toneladas de solo fértil por ano. Eu não sei se vocês não estranharam, faz 1 mês e meio, 2, a enchente do Rio Sena em Paris. Tinha uma coisa absolutamente anormal, entre aspas, naquelas cenas das enchentes do Rio Paris, foi noticiário no mundo todo. A água do Rio Sena não era barrenta, gente. A água do Rio Sena não era barrenta. Aqui basta São Pedro mijar em qualquer encosta, os nossos rios se transformam em uma sopa de lama, aquilo não é mais água. A erosão no nosso país é algo incrível, é intensa, é imensa, e como dizia um velho professor meu, grande sábio, Dr. Harold Scioli, ele disse sempre, os rios são o sistema renal da paisagem. Botando o olho no rio, a gente sabe de alguma coisa que está acontecendo na paisagem, ok? Lá no Parque das Nascentes, um afluente do Rio Garcia começou a aparecer barrento. Eu disse, pode ir lá ver que o vizinho meteu o trator para arrumar a estrada. Dito e feito. Não preciso nem ver, basta olhar para o rio. Ok? Vamos lá. Agora sim, vamos lá? O contrário. À medida que se desmata e se usa, a erosão aumenta. Mas essa experiência russa, já de muito tempo atrás, provou que à medida que se recupera a cobertura florestal, a erosão também pode ser sob controle. E não precisa a área toda, as estepes russas todas serem florestadas. Basta 30%, desde que conduzido por critérios, em curvas de nível, etc., etc., faixas, como se fossem armadilhas de capturar água a cada 300, 200 metros, conforme a declividade, 100 metros, conforme a declividade, mais larga ou mais estreita. Tá? Então, vejam, uma área como essa, que é o Parque Nacional da Serra de Itajaí, que nós levamos 25 anos lutando para que ele fosse criado, agora estamos em outra luta, espero que seja menos que 25 anos, para que ele seja implantado, né? E agora tem dinheiro no ICMBio para implantar, mas bastou surgir o dinheiro, o governo bota quem lá para dirigir o ICMBio? Alguém que não tem nada a ver com a área ambiental, né, Porta Nova? Botaram lá um cara que não tem absolutamente nada a ver com a área ambiental, ok? Não sei se já caiu, se não. Agora vem o principal do que eu quero falar. Sem rios não há floresta. Perdão, sem florestas não há água. Essa tabela mostra a comparação de 3 tipos de formações vegetais, a interceptação da água na vegetação, ou seja, a chuva que cai, bate na copa das árvores, bate na galharia, nas epífitas, nos musgos, enfim, aquele universo inteiro que tem numa floresta, até chegar a um solo, alguma coisa escorre pelos troncos, etc. A gente chama isso de interceptação na vegetação. Ok? Os números vocês já devem ter visto aqui. Quanto mais desenvolvida a vegetação, maior a interceptação. A serapilheira, que é aquela camada de folhas no solo, a floresta artificial de pinos, no caso, aquela ganhou, porque tinha uma camada bastante espessa de pinos, ganhou dos demais. Aí, fazendo a soma, nós verificamos que quase a metade, bem mais que 1/3 da água das chuvas numa floresta de boa qualidade, floresta ombrófila densa da nossa região, não toca o solo. Para onde é que ela vai? Evapora de novo, vai para a atmosfera, vai dar umidade para a atmosfera para chover mais adiante, em algum lugar. Ok? E a infiltração na água do solo, então, é um negócio impressionante. Para poupar o tempo, vamos para a imagem seguinte. Antes da imagem seguinte, essa aqui é uma árvore desse tipo, a grande dupla, Roberto Miguel Klein e Padre Raulino Reitz,
eles, numa única figueira de grande porte, tipo essa aí, não é essa, mas tipo essa, eles calcularam que essa figueira tinha 10.000 bromélias vivendo sobre a sua enorme copa e pelos galhos e por aí afora. Cada bromélia retendo uma quantidade mínima de 1 litro de água depois de uma chuva forte. Então, vocês vejam como a floresta contribui para amortecer as ondas de cheias, retendo água que vão sendo liberadas lentamente, e aquela água que consegue chegar no solo, entra direto no solo, né? Uma experiência que vocês podem fazer com qualquer criança. Vão a um lugar que tenha floresta com solo bem desenvolvido, joguem um balde de água lá e vejam se essa água escorre. Ela desaparece, ela some na terra. E aqui está, né? Então, florestas e águas, ecossistemas naturais, nem sempre florestas e águas, são duas coisas indissociáveis, ok? Seguinte. Uma pesquisa feita pelo Refosco, hoje ele é doutor, PhD, né? Na época foi a dissertação, o trabalho de conclusão de curso, mostrou que, à medida que se desmatou o Vale do Rio Itajaí do Norte, a vazão média anual do rio aumentou. Seguinte. Bom, mas é uma incoerência. Como é que vai aumentar se todo mundo diz que desmatamento faz as águas sumirem? Não, é verdade, aumentou. Só que toda aquela água que ficaria retida na copa das árvores, que ficaria retida naquela imensa complexidade que é uma floresta, não ficou retida. Choveu, e à medida que a floresta some, que se instala uma pastagem ou lavoura, o solo vai ficando mais impermeável, choveu e escorreu. Por isso que a água dos rios aumenta. Aumenta para fazer enchente. A média é maior, mas choveu, escorreu, bastou, poucas semanas depois sem chuva, o rio já está fraquinho de novo, ok? Então tem que tomar muito cuidado com essas incoerências numéricas, né? Seguinte, pode ir. Esse gráfico é impressionante, vamos ficar aqui nesse caso só na coluna amarela e na coluna cinza. Coluna amarela, coluna cinza. Reserva do Spitzkopf, reserva do Padre Rolino Reitz, Morro do Baú. Essa pesquisa eu fiz há muitos e muitos anos, quando era novinho também, 30 e poucos anos, como o Daniel também falou. Olhe a impressionante diferença de infiltração de água no solo, numa pastagem vizinha de uma floresta. Mesmo solo, mesma declividade, tudo igual. Então, gente, jogue um balde de água numa floresta bem desenvolvida, que tem aquela camada enorme de folhas e raízes, aquela emaranhada de raízes acima do solo, vocês não vão ver onde essa água foi parar, porque ela nem sequer escorre, entra tudo no solo. Seguinte. E o contrário, onde não tem mais floresta nenhuma, na selva de concreto. Seguinte. Isso é impressionante, isso aqui é um dado que valeria todo mundo decorar. Rio Tamanduateí, na cidade de São Paulo. Em 1893, a vazão dele, diante de uma certa chuva, era de 60 metros cúbicos por segundo. Em 1930, São Paulo já estava ficando já grandinha, bem grandinha, a vazão para a mesma chuva duplicou. E para cortar etapas, atualmente, a vazão do rio Tamanduateí é quase 10 vezes maior para a mesma quantidade de chuva. Por quê? São Paulo é esse telhado que está aqui acima de nós multiplicado por 10.000. Não, por 1 milhão. Muito mais que 1 milhão. Choveu, escorreu, não tem infiltração de água no solo. É concreto, telhado, asfalto, concreto, telhado, asfalto, concreto, telhado, asfalto, acabou. Com todas as retificações, com todas as canalizações, com tudo que foi feito como obras de engenharia para resolver o problema de enchentes de São Paulo, as enchentes se tornaram cada vez piores. Além da impermeabilização, temos um fator gravíssimo, que é os aterros de baixadas que as nossas cidades fazem alegremente e prefeitura quase que nenhuma controla isso. Nem a nossa de Blumenau. Seguinte. Essa imagem parece bem natural, né, gente? Isso aqui, a Carolina Nunes, que está sentada lá atrás, ela fala disso com toda a autoridade, porque ela ficou 1 ano e meio acompanhando isso na Europa, principalmente na Alemanha. É um exemplo de renaturalização de cursos d'água. Isso aqui é no Parque Richmond, em Londres, um pequeno córrego que foi retificado. Como era impossível fazer o córrego dar todas as voltas que ele dava, algumas voltinhas foram refeitas, então, onde é possível, eles
promove uma diversificação de ambientes. Na realidade, essa cachoeirinha aqui é um enorme tronco de árvore, quadrado, que represou e formou a quedinha d'água para oxigenar, para formar ambientes diferentes, e tendo ambientes diferentes, propicia também ambientes diferentes para a natureza. Seguinte, antes que ela me aponte lá. Bom, isso aqui só os homens que frequentam esse tipo de ambiente, nas mulheres não, mas todo mundo sabe o que é, né? É o mictório masculino. O que é que está escrito ali? Think water. Pense na água, conscientize sobre a água, né? O sujeito chega lá, vai fazer xixi, e no momento do cara fazer xixi, tem educação ambiental. Ali, naquele momento. Aí eu fiquei surpreso, o seguinte, não é só lá fora não, o cartório Margarida de Blumenau, de registro de títulos e documentos, lá no banheiro tem isso aqui na pia, olha aqui, ó. Eu vou ler para facilitar. Sem água o planeta vai para o ralo, economize. Estão vendo que dá para fazer educação ambiental em qualquer lugar que a gente esteja, né? Eu vou ser bem chulo agora, bem mais chulo mesmo, até cagando dá para fazer educação ambiental. No banheiro, estou falando de banheiro de novo, no banheiro do zoológico de Londres, o sujeito chega lá, vai fazer xixi, tem uma janela e, se tiver um pouquinho de sorte, passa por aquele visor no tamanduá bandeira brasileiro. Quer dizer, ali no banheiro ele pode estar vendo os bichos do zoológico. E muitas coisas não custam absolutamente nada. O que é que custa um decalcozinho para colocar isso aí numa pia? Eu falei com a dona do cartório para renovar, que já estava desgastando. Seguinte. Bom, agora bem rápido, esqueçam o tamanho da tabela, apenas o que está escrito embaixo. Blumenau tem registros fidedignos de enchentes. A doutora Beatriz Frank fez um levantamento. Há uma correlação perfeita da curva de desmatamento no Vale do Itajaí. O Vale do Itajaí é problemático por enchentes, é o vale mais problemático de enchentes aqui de toda Santa Catarina. E nos primeiros 50 anos da história de Blumenau, deu 11 enchentes. Seguinte. Segundo cinquentenário, 20 enchentes em 50 anos. Terceiro cinquentenário, até o ano 2000, 30 enchentes em 50 anos. A correlação é perfeita. Eu dividi aqui de 50 em 50 anos, ela fez de 20 em 20 anos e colocou junto o gráfico da taxa de desmatamento. A medir, a curva do desmatamento acompanha a curva da frequência de enchentes. Não o tamanho da enchente, mas a frequência da enchente. Então, uma correlação estreita sobre isso. Pronto, lá vai. Seguinte. Bem rapidinho, na época que eu trabalhava no Parque Ecológico Artesc, que virou Parque das Nascentes, que foi embrião do Parque Nacional da Serra de Itajaí, e como eu estava lá na empresa, eu quis fazer a comparação do custo do tratamento de água da empresa comparado com 10, seria 11, mas uma não informou. A média das 11 empresas têxteis de Blumenau, 86,8 centavos de cruzados na época por metro cúbico de água tratada. Custo da Artex, 0,173. Agora vem uma surpresinha. Seguinte. Tá, aí vem os prejuízos, pode passar. Pode clicar 3, 4 vezes. Mais uma e mais uma. Agora mais uma. Agora. Tá? Então, a diferença entre da água da Artex, na época era Artex, agora é Coteminas, comparada com 9 outras empresas têxteis de Blumenau, foi de 1 para 5 cruzados na época. Não importa transformar em real, nem cruzeiros, nem nada. O que interessa é a proporção, ok? 1 para 5 cruzados. Pois bem, 30 ou poucos anos depois, saiu a notícia que Nova York revolucionou o sistema deles de captação de água, ok? Pode pensar. O seguinte. Para cada dólar investido na preservação lá nas cabeceiras, Nova York está economizando 7 dólares de tratamento de poluição. Se tivesse que pegar o rio ali na frente da cidade, mesmo não poluído, porque lá não é tão poluído como os nossos, e fizesse o tratamento convencional. Quero dizer com isso o seguinte: florestas, ecossistemas naturais, tem valor também econômico a sua preservação. Não é como os ecólogos e ambientalistas eram taxados antigamente de, eles só querem saber de borboletinhas, passarinhos e flores, são sonhadores. Não. Com pé no chão, preservação
rende também, digamos, os países, os municípios e as nações economizam. Eu acho que todo mundo sabe que se vocês chegarem no restaurante em Nova York e pedir um copo d'água, o garçom vai lá na torneira, enche de água e traz. O nova-iorquino bebe água mineral na torneira. Investiram na preservação. Estou tentando correr. E o investimento foi tal que lá nas montanhas, já na divisa com o Canadá, 200, quase 300 quilômetros de Nova York, e a cidade, o condado de Nova York, pagou tudo isso para os outros condados. Lá, uma simples ponte rural, onde tem a propriedade particular, eles trocam a ponte de vez em quando, porque aos poucos ela vai ficando impregnada de gotinhas de óleo que pingam de trator e de caminhão. Eles trocam a ponte para aquilo lá não se impregnar e com as chuvas cair no rio. Os criação de porcos retiraram da beira do rio e colocaram a 200 metros na margem de qualquer córregozinho. Tem tratamento e além do tratamento, se der um acidente, esse acidente tem 200 metros de filtragem antes de chegar no córrego. As estradas são cuidadosamente mantidas, as estradas de terra, para jamais aquela chuva levar a erosãozinha da estrada para o rio. As saídas sempre são para uma relva ou para uma floresta ali ao lado e nunca direto para a estrada. Com isso, o nova-iorquino e o turista que está lá bebe água mineral direto da torneira do hotel, não precisa pedir. Seguinte. Agora uma coisa... ela já correu, já acabou a surpresa. Tudo bem. Vou tentar fazer um resumo. A declividade, abaixo de 11% de declividade no Vale do Itajaí tem apenas... onde é que está? A agricultura de ciclo anual é viável apenas em solos com até 11% de declividade. 66% do Vale do Itajaí estão acima disso e a realidade da região RH8. Ok? Aqui na região não é muito diferente, porque Florianópolis é montanhosa, as vizinhanças de Florianópolis são montanhosas, o município de Quente, de Antônio Carlos aqui, ele tem um município extremamente montanhoso, né, apesar de ter uma boa área agrícola, etc. Ou seja, são áreas com vocação outras que não há agricultura anual de ciclo intensivo. E fazendo os cálculos, se 66% do vale fossem cobertos por florestas de boa qualidade, não apenas de preservação, mas produtivas, de pinos, de eucalipto, alguma pastagem bem manejada, bem conservada. Seguinte, agora sim. 500 milhões de metros cúbicos de água de uma chuvarada forte, daquelas chuvas que caem 100 e poucos milímetros ao longo do dia todo, que já é suficiente para iniciar uma boa enchente, né? São retidos. As 3 barragens juntas retêm 463. Por que os governos só investem? O que os governos fazem de concreto? Só concreto. Outra pergunta? A ênfase em obras estruturais. Há um projeto de abrir uma canalização para desviar o rio Itajaí, ali em Itajaí Navegante, vai custar 1,6 bilhões, gente. Quanto custaria preservar essas florestas? Estão vendo a diferença, né? Por que será que o enfoque é só em obras? Será que é burrice a visão deles? Cada um chega à sua conclusão. Então, já o tempo acabou, vamos correr. Pode apertar os 2 direto. Eu queria terminar com essa radiografia que foi feita pelo Inventário Florístico e Florestal de Santa Catarina. Isso é recente, os trabalhos continuam saindo publicações. Santa Catarina é modelo, é o estado que mais conhece a sua flora e a sua vegetação em todo o Brasil, já há mais de 40 anos, graças à dupla Raulino Reitz e Roberto Klein, e continua na frente, né? Nascido na tua terra, lá em Antônio Carlos, né? O inventário descobriu isso que vocês já leram ali, não vou falar, e que 32% das espécies arbóreas foram encontradas com menos de 10 indivíduos no estado. Olhem só, em 50 anos, que não é nada, não dá um estalo de dedo para a escala de tempo da natureza, o estrago que foi feito. Aí um ex-governador aqui de Santa Catarina passava com o helicóptero do governo por cima, ou de aviãozinho por cima, olhava, mas está cheio de florestas. Aí pousava lá no oeste, falava com seus amigos madeireiros, isso é um absurdo, esses ecologistas não estão assim, fora da realidade, olha quanta floresta tem aqui. Aqui está a radiografia, pode passar os 2 seguintes, o quadro todo. Aqui está a radiografia do que está as nossas florestas. Mais parecida com isso, uma floresta
fininha, de pouca diversidade, número de espécies reduzidos, metade do estoque de madeira por hectare, madeira e biomassa por hectare da floresta original, ok? Então, aquilo que o governador passa de avião ou helicóptero e vê, é uma espécie de espectro do que era a floresta original no nosso estado. Gente, isso aqui é ciência, não tem o que... Quem quiser discutir, faça um levantamento igual e veja qual é o resultado. Isso é ciência. Duvidou? Faz o mesmo experimento, meça, mude o método, seja o que for, para ver o que dá diferente. É pé no chão. Então, em contraposição à palestra anterior, a minha é menos filosófica, mas tem um profundo embasamento filosófico também. Agora, eu acho que está. E essa frase mereceria estar em tudo quanto é parede, de tudo quanto é sala de aula, de tudo quanto é gabinete da administração pública, direta e indireta, até na casa das pessoas, né? Quantas coisas deixam de ser feitas porque, não dá, não tem recurso, etc. Quem quer, faz. Seguinte. E aí, então, para terminar, os bichinhos da fauna da nossa RPP, né? A Sandra é a secretária da Associação RPPN Catarinense. Eu me inscrevi aqui como representante da RPPN Catarinense. Se eu soubesse que tu estavas aqui, eu teria inscrito como da Capreno, mas tudo bem. Mas não só esses bichinhos simpáticos que agradecem, também os menos simpáticos agradecem. Todos têm direito à vida, seja qual for a espécie. Aí entra a questão de ética ambiental. E com esses obrigados eu encerro, para não passar mais um minutinho do tempo, além daqueles que eu passei. Muito obrigado, gente.